Queridos irmãos, glória a Jesus, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse dia maravilhoso, dia 27/1/2026. Estamos já finalizando, meus irmãos, o mês de fevereiro, né? Estamos em 2026. Esse ano é um ano de conquista, você crê? É um ano de conquista, é um ano de vitória, é um ano de portas abertas. A mão do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, Deus tem um pão quentinho do céu para alimentar nossa vida. Nós somos um povo, uma família comprada, remida pelo sangue de Jesus. Estamos aqui para clamar, para buscar a presença de Deus. Queridos irmãos, agradecemos pela vida do Elcimar Teixeira, a irmã Alice, aos nossos irmãos de Portugal que nos acompanham neste canal de oração diária. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Elifelete Domingos, do Ministério Rocha Eterna. Pastor Elifelete, que Deus continue te instrumentalizando na obra de Deus, diante dessa tamanha tarefa que Deus colocou em suas mãos. Que você possa, pastor, ter graça, resiliência, força para vencer os obstáculos diante da obra de Deus. Agradecemos ao Senhor Jesus também pela vida do Eduardo Maia, está sempre conosco. Eliana, sua esposa, que Deus em Cristo abençoe. Eduardo, estamos orando pela sua vida, pela sua família, pelos projetos de oração. Você tem colocado diante de Deus. É o que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Que Deus abençoe o Roberto Gomes. Que Deus abençoe o Lucivaldo Alves. Lucivaldo Alves, que Deus abençoe sua vida. O nosso irmão Juvenal Gonçalves de Oliveira, ele pediu oração pela sua vida, Lucivaldo. E nós estamos aqui orando, pedindo a Deus por sua vida, de forma que Deus possa te abençoar em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe nossos queridos irmãos, que está sempre nos acompanhando aqui, o Arnaldo Alves Machado, a irmã Rosângela Souza, Deus abençoe sua vida. A irmã Jussiana, o esposo Jailton. Vocês são bênção também aqui no canal de oração diária. Glória a Deus. Que Deus em Cristo venha abençoar a vossa família e tudo que vocês colocarem as mãos nesse ano de 2026, Deus possa prosperar. Estamos orando também pela vida da Marli, abençoada serva de Deus, está sempre acompanhando também aqui o canal de oração diária. Deus abençoe irmã Marli, o seu esposo Antônio, a Camila ali em Portugal. Deus possa abençoar esse ano de 2026, todos os projetos que a irmã colocar diante de Deus. Não posso esquecer da Maria Gomes, mãe do Rafael Freire. Que Deus abençoe, irmã Maria Gomes, a sua vida. Estaremos orando por ti também nesse dia. Vamos orar pela irmã Zéza, seu esposo Geilton. Glória a Deus, que Deus abençoe seu esposo, seus filhos. Deus abençoe o Eliabe, o André e João Vitor, toda esta família maravilhosa. Nesta oração, estaremos orando também pela vida da irmã Miriam Araújo, Miriam Miranda, os pedidos de oração, a irmã Glória a Deus. A serva de Deus também, irmã Judete. Irmã Judete é bênção. Irmã Judete é uma bênção. A mãe da Monique, a nora do irmão Fábio. Que Deus abençoe o Caio também, irmã Judete. O Caio, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Caio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, aleluia, o nosso querido amigo, servo de Deus, pastor Orlando Vieira. E a irmã Joelma. Estamos orando, irmã Joelma, pelos seus filhos aqui no Brasil e também lá em Portugal. Nesta oração quero incluir a vida do Leonardo
de Oliveira. Leonardo de Oliveira é uma bênção. Jovem promissor, que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Que Deus levante mais Leonardos de Oliveira aqui no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe também, meus queridos irmãos. São pessoas que estão sempre aqui conosco. O pastor Kleberson, Deus abençoe sua vida. O pastor Edson, Deus abençoe sua vida. São os irmãos que estão acompanhando sempre as nossas orações diárias. A irmã Marilene Souza, o Alvino, que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe o pastor Júlio, a irmã Eliane. Esteja sempre apresentando minha família aqui no Brasil, tá? Nas suas orações, apresente minha vida ao filho mais velho da irmã Maria, Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo abençoe. Estaremos orando, meus queridos irmãos, pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu ministério, pela sua família, pela sua vida física e espiritual, para que Deus possa, nesse dia, te abençoar gloriosamente. Continue orando por esse canal, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Nesse canal estaremos orando por vidas, estamos orando, irmã Niceia, pela sua vida, estamos orando pela vida da nossa irmã também, glória a Deus, glória a Jesus. A irmã Cleia, ela me pediu oração aqui no canal. Irmã Cleia, estamos orando, intercedendo pela sua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. São os pedidos de oração que nós estamos apresentando ao Senhor. Não esqueça de compartilhar as nossas orações diárias. Saiba que Jesus está falando sempre conosco. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Ivone aqui do Brasil. Deus abençoe nossa irmã Ivone lá da França. Aleluia. Que Deus abençoe nosso amigo Oséia Santos, a irmã Andréia, todos os irmãos aqui do canal de oração diária. Essa família comprada, remida pelo sangue de Jesus. Vamos orar nesse momento? Eu quero orar nesse momento, iniciar a oração com a oração modelo. A oração do Pai Nosso. Nesta oração estaremos orando pelo meu primo Ivanilson, pela Leda, pela Gracinha, para que Deus abençoe o Saulo, cantor do Pernambuco, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Inácio aí em Queimadas, pastor Inácio, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, e Lucas 11, do 2 a 4. Diz assim a oração modelo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós também temos que perdoar aos que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. Querido Deus, agradecemos a Ti por esse dia maravilhoso. Nesta oração aprendemos que, em primeiro lugar, nós precisamos adorar a Ti. Precisamos adorar, precisamos reconhecer a santidade de Deus. E depois de reconhecer a Tua santidade, nós temos que ser submisso a Ti. Pedir, Senhor, que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa, sobre a vontade humana. Que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ela possa prevalecer sobre a nossa vontade. Porque os Teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Depois nós precisamos pedir a provisão, suplicar pelo sustento diário, o pão nosso de cada dia, o pão na minha mesa,
o pão na mesa do meu semelhante, o pão na mesa de todos, que o Senhor possa, meu Deus, suprir as necessidades dos necessitados, daqueles que, Senhor, não tem uma fonte de renda, estão passando nesse momento necessidade, mas o Senhor é o sustento diário, assim como o Senhor providenciava o maná para o povo israelita, assim como o Senhor enviava e envia hoje, também nos nossos dias, o pão quentinho do céu, que é a tua palavra. Glória a Deus. Para alimentar a nossa vida, o Senhor poderá enviar também na mesa do teu filho o pão para sustentá-lo de forma gloriosa. Queremos pedir a tua misericórdia. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar aquele que nos ofende, Senhor. E não nos deixe cair, Senhor. Nós queremos a tua proteção. Não nos deixe cair nas tentações. A tentação, ela vem. A tentação, ela é propícia aqui na terra. Mas nós precisamos resistir às tentações. Livra-nos do mal, livra-nos do perigo, da fraqueza espiritual. Senhor, nos livra, Senhor, ó Deus, de uma vida distante de Ti. Nos fortaleça na Tua presença, nos dê graça, Deus, para viver, Senhor, uma vida que agrada a Ti. Estamos nos dias finais e nós precisamos que o Senhor nos livra-nos do mal. Nos livra do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória. Para lá que nós queremos ir. Para todo sempre, Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vocês que estão conosco aí, pare nesse momento para você ouvir a palavra de Deus. Deus, ele fala através da sua palavra. E hoje nós estaremos aprendendo sobre a doxologia. A palavra doxologia significa glória. O termo doxa vem do grego, que é glória, é honra, e logos, palavra. A glória de Deus precisa estar no nosso coração. A glória de Deus precisa ser derramada nas nossas vidas. Nós precisamos, nesses últimos dias, nos encher da glória de Deus, da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela nos sustenta, a presença de Deus, ela nos renova. Disse Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Então a presença de Deus, ela é importante, ela é imprescindível na nossa vida. Glória a Deus. O que seria de nós sem a presença de Deus? Sem a glória de Deus? Não sentiríamos a alegria de adorar a Deus, não sentiríamos a necessidade de pedir perdão ao Senhor, não sentiríamos vontade de evangelizar, de pregar a palavra. Olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, e eu gosto dessa passagem bíblica, no capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Os discípulos até então não tinham recebido a virtude, porque Jesus não tinha sido glorificado. E quando Cristo foi glorificado, ele prometeu para que os discípulos, prometeu e disse o local aonde eles seriam revestidos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. O motivo pela qual o Senhor derramou da sua graça, aleluia, a profecia que estava no Antigo Testamento, no período véu testamentário, escrita em Joel 2:28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os anciãos terão visão, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Glória a Jesus. Pedro, antes do Pentecoste, era um. Depois do Pentecoste, depois que ele foi revestido, há um divisor de águas, há um divisor de transformação, de mudança completa. É a glória de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a doxologia, que significa, transliterando para a nossa língua, para o português, é a glória, é a expressão de louvor a Deus. Glória a Deus. No Salmo de número 100, nós aprendemos ali a expressão bíblica dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A reverência, a honra, a glória a Deus deve ser prestada, deve ser exercida por todos os homens da terra. A doxologia nós encontramos inserida dentro dos textos bíblicos, como no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Essa passagem bíblica é considerada uma das passagens mais profundas da Bíblia, surgindo após Paulo explicar o plano de Deus para a salvação. Qual que é a maior dádiva, irmãos, que Deus deu de presente para o ser humano? A graça, o perdão, a salvação que ele efetuou. A palavra vicária, a morte vicária, significa morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e morreu por você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meus queridos irmãos, nós encontramos em Romanos capítulo 11, um dos textos mais profundos. Olha como que começa o texto. Ó profundidade das riquezas. Irmãos, você consegue medir, você consegue definir a profundidade da riqueza, da sabedoria. O texto prossegue, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Não conseguimos, não existe uma forma humana para a gente medir a profundidade da riqueza, a profundidade da sabedoria e da ciência de Deus. Se nós olharmos para a criação, nós conseguimos ver a ciência de Deus, a sabedoria de Deus e a riqueza de Deus estampadas na natureza, no ser humano, no corpo físico do ser humano, em toda a constelação, nas estrelas, no sol, nos planetas. Tudo tem a mão do Criador, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Glória ao nome de Jesus. Como insondáveis são os seus juízos. Isso é doxologia, irmãos. Está sendo contado pelo apóstolo como uma forma de louvor, de gratidão, de adoração prestada ao Senhor nosso Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele finaliza dizendo assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória, pois a ele eternamente. Glória a Jesus. Nós encontramos, irmãos, também a doxologia do poder em Efésios capítulo 3, versículo 20 a 21. Paulo conclui sua oração pelos irmãos de Éfeso, exaltando a capacidade ilimitada de Deus de agir na vida dos crentes. Deus é um ser ilimitado. Dentro dos seus atributos não existe limite. Ou seja, você que está aí sofrendo com alguma enfermidade, você que está passando por um problema aos teus olhos difícil de ser resolvido, o Deus a qual eu prego, ensino,
admoesto, a qual você serve também, você que está me ouvindo, ele é ilimitado. Não existe nada, não existe impossibilidade para ele. Todas as coisas para ele são possíveis. Olha o texto. Ora, aquele que é poderoso, estou falando de Deus, irmãos. Não estou falando de criatura, estou falando de um Deus incriado, que não foi gerado, mas que criou todas as coisas, um Deus eterno, autoexistente. Ele é eterno, passado, presente e futuro, está num campo linear. Ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro, ele é eterno. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos e do que pensamos. Deus, ele faz coisas, tanto aquelas que nós pedimos, né, na oração, quando você dobra o seu joelho, quando você entra dentro do seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você ora em secreto. E às vezes você não está orando de forma expressiva, que as pessoas possam até te ouvir. Às vezes nós nos derramamos diante de Deus e oramos como se Deus não estivesse nos escutando e falamos alto. Somos seres humanos, às vezes nós queremos desabafar, nós queremos gritar, nós queremos falar com o Senhor. E às vezes fazemos como Ana, só no pensamento. Aqui o texto está dizendo o que pedimos e o que pensamos. Até o que você está pensando, Deus é poderoso para fazer muito mais. Aí o texto exalta ele, porque a doxologia, a glória a Deus pelo seu poder, pelo que ele tem feito, né? Pelo que ele já fez. Aí o texto diz: a ele seja a glória na igreja. A glória de Deus tem se manifestado dentro da igreja. Deus está curando dentro da igreja. Deus está batizando dentro da igreja. Isso é tudo a glória dele. Deus está renovando, Deus está salvando, é glória. Pensou uma pessoa que está condenada ao inferno. O Senhor, ele tira aquela cédula contrária a nós e coloca sobre aquela pessoa o sangue dele, perdoa, transforma, faz dela uma nova criatura. Hoje nós estamos lavados, remidos. Hoje nós podemos dizer: livre eu estou, porque Cristo me libertou. A ele seja a glória na igreja. E quem que opera a glória na igreja? Olha o texto dentro do contexto. Às vezes nós olhamos somente uma palavra e aí não define o texto, não define a conclusão daquele assunto. A ele a glória na igreja. A glória na igreja é pelo líder da igreja? É importante a liderança. A glória na igreja é por causa da placa da igreja? A glória na igreja é por causa da oratória do pregador? É por causa do pregador? Não. A glória na igreja é por Jesus Cristo. Em todas as gerações, Jesus continua operando hoje. Ele operou no passado, no período da igreja primitiva, lá no Antigo Testamento. Jesus operou no período dos pais da igreja. Jesus operou no período do nascedouro das igrejas pentecostais tradicionais. E ele continua operando nos nossos dias, em todas as gerações, para todo sempre. E nós temos também a doxologia final de Romanos. No capítulo 16, versículo 25 a 27, essa passagem encerra fortemente a carta aos Romanos, funcionando como resumo teológico. Olha o texto: ao único Deus sábio seja dada toda a glória,
Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E nós temos também em Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei dos séculos, imortal. O Rei dos séculos imortal. Quem disse que a morte venceu Jesus? Na verdade, ele venceu a morte. O invisível, que está em todo lugar. A único Deus sábio. Seja honra, glória para todos sempre. Irmãos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelos livramentos, pela salvação, pela cura, pela restauração, pela salvação do seu filho, pelo seu casamento. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Quantos livramentos Ele tem proporcionado em nosso favor. A Bíblia diz em Salmo 91 que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Glória a Deus. Jaime Valverde, Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas asas e debaixo dela nós estamos seguros. O texto diz: 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Juvenal. Nós não seremos atingidos, irmã Marli, glória a Deus. Nós não seremos atingidos, pastor Júlio, glória a Deus, glória a Jesus. Então nós devemos honrar a Deus, agradecer a Deus. Vivemos uma vida só de petição, mas na oração, modelo, começa dizendo: Pai nosso. O que é isso? O Pai não é só meu, mas é de todos. Nós começamos a dizer assim, olha, que estás no céu, começa reconhecendo a santidade de Deus, o lugar onde Ele está. O lugar onde Ele está é santo. Glória a Deus. E de lá que vem a nossa vitória. Do céu. O nosso livramento vem do céu. A resposta da tua oração vem do céu. O teu socorro. Diz o salmista, eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Aí eu entendo que o Espírito Santo estava dentro do salmista. Ele responde dizendo: o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantos livramentos o Senhor não tem proporcionado? Glória a Deus. Às vezes estamos em um local, em uma cidade, em um país, onde falta-nos os recursos, irmão Miromax. Falta-nos os recursos, olhamos para a direita, para a esquerda e nós não vemos solução. E parecemos que vamos perecer. Davi se sentiu assim. Do lado muralhas, do outro lado adversários encurralando ele e parecia que não tinha mais solução. Lembra do povo de Israel na frente o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com seus carros, cavaleiros, exército para tentar tirar a vida do povo ou até mesmo prendê-los. Mas nesse momento estava ali o socorro de Deus. Deus está sempre nos socorrendo. Então Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Glorifique a Ele nesse dia. Agradeça a Deus pela vida do seu filho, do seu pastor, pela vida do canal de oração diária, para que Deus continue dando força ao pastor Odaí, família, para continuarmos nesta batalha, orando pelas pessoas, pregando a palavra na sua essência, vivendo o projeto de Deus,
dentro da sua vontade, porque a vontade de Deus é essa, para todos nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Compartilhe essa mensagem, levante as suas mãos ao céu nesse dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.